Graças a Deus, né? É um privilégio para a nossa igreja termos tantos irmãos envolvidos na obra missionária e podermos acompanhar a vida desse casal, e certamente eles serão bênção nas mãos do Senhor aonde estiverem. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo 8. Livro do profeta Daniel, capítulo 8, nós vamos ler do verso 18 até o verso 27, o texto no qual se baseia a mensagem que Deus tem para o nosso coração nesta noite. Daniel, profeta Daniel, capítulo 8, do verso 18 em diante, diz assim a palavra de Deus. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que vistes são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual ao que ele tinha. Mas no final do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura, especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por suas próprias forças. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado, sem esforço de mãos humanas. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Amém. Senhor, Tua palavra está diante de nós, Senhor. Dá-nos, ó Pai, sabedoria, entendimento, iluminação do Teu Espírito, para que ela seja exposta, ó Pai, de maneira correta, de maneira fiel, para edificar a Tua igreja, Pai, para que o Teu povo saiba como caminhar nestes dias, na esperança gloriosa da Tua volta. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. O que virá depois da pandemia? Essa é a grande pergunta que todos fazem, desde o mais poderoso governante até o mais humilde cidadão. Todos estão se perguntando, mas a verdade é que ninguém sabe a resposta. Há dúvidas grandiosas sobre o futuro da humanidade. E além e paralelamente à pandemia, nós estamos vivendo um crescimento assustador da ideologia dos direitos humanos, que é promovido pela ONU e pelo marxismo cultural, chamado, em alguns lugares, de esquerda política. E o exemplo mais recente destas manifestações, desse exemplo dessa ideologia que está crescendo, são essas manifestações antirracistas que aconteceram há pouco tempo nas cidades do primeiro mundo. Eu digo que é uma tremenda hipocrisia social, uma tremenda manifestação de hipocrisia social. Por quê? Porque ao mesmo tempo que os seus cartazes dizem
vidas negras importam, eles não querem que os negros africanos cheguem a seus países, deixando-os morrer de fome ou afogados no mar, pois fogem da perseguição política, religiosa em seus países. Todas as vidas importam. As vidas dos negros africanos são tão importantes quanto as vidas dos negros norte-americanos ou europeus. É uma vida de qualquer ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. E agora, tomei conhecimento de criar uma teologia negra da resistência. Seja isso o que for, que eu não entendo. Mas assim caminha o nosso mundo. E a questão agora é o seguinte: como a Bíblia, um livro tão antigo, pode nos dar direção nesse momento de tanta confusão? Será isso possível? Daniel, um livro escrito há mais de 2.300 anos, tem algo a nos ensinar, por incrível que isso pareça. No capítulo 7 aqui de Daniel, Daniel viu 4 grandes animais violentos surgindo do mar das nações. E cada um deles representa um dos impérios que já existiram, mas o último deles impressionou muito a Daniel, porque ele se referia ao último dos impérios, o império mundial, que surgirá no final dos tempos, com grande poder de destruição e que perseguirá os santos de Deus. E agora aqui no capítulo 8, ele vê o embate entre um carneiro com 2 chifres, que representa os reis da Média e da Pérsia, e um bode peludo, que é o rei da Grécia, Alexandre o Grande. Isso está aí no versículo 20 e 21. Mas o que nos interessa aqui nessa noite é o rei que é descrito no versículo 23. Diz que ele é um rei de semblante duro e mestre em astúcias, em intrigas. É aquele pequeno chifre que está descrito nos versículos 9 a 12. Eu convido você a acompanhar essa leitura. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. E alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que ele fez prosperou. Todos os intérpretes bíblicos são unânimes em identificar esse rei como Antíoco IV Epifânio. Pouco antes do ano 170 antes de Cristo, após bancar importante de várias e mesquinhas formas, ele tomou o poder na Palestina, a terra gloriosa, conforme diz o versículo 9. E uma vez que ele foi instalado no poder, ele se dedicou à destruição de tudo o que representava a religião judaica, tendo o alvo de deitar por terra a verdade. Versículo 12. Aqui eu queria que você prestasse um pouco atenção nisso, nesse detalhe, e que você comparasse isso com o que você tem visto e ouvido em nosso tempo. Dentro do nosso mundo contemporâneo, não existe mais verdade, mas a verdade de cada um é o que prevalece. Principalmente, a verdade bíblica é completamente desprezada. Essa ênfase em fake news não é sem sentido e sem propósito. Não se engane. Esse reino, esse império,
tem por objetivo deitar por terra a verdade. Nós estamos vivendo isso. Começo. E o versículo 10 aqui que nós lemos, significa que ele selecionou para o martírio testemunhas destacadas da comunidade judaica. O verso 11 diz que ele proibiu a realização dos sacrifícios diários e aboliu as festas religiosas e a guarda do dia de descanso e colocou guardas armados na área do templo, profanando o santuário de Deus. Qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência. Diz que ele prosperou no que fez, causou estupendas destruições, destruiu os poderosos e o povo santo. O verso 12 diz que o culto no templo de Jerusalém foi proibido por causa das transgressões do povo de Deus, ou seja, por causa da apostasia, porque os judeus naquele tempo haviam adotado a cultura grega, que era dominante naquela época. Mas ele não agia por si mesmo. O texto diz que, versículo 12, o exército lhe foi entregue. Ou seja, isso está dizendo que tem alguém superior a ele. E nós sabemos que é o Deus soberano, que está governando todas as coisas. Ele foi entregue. E ele então fez o que fez e que a história nos mostra. Eu pergunto, não é isso que nós estamos vivendo, de uma certa maneira, ainda distante daquilo que a palavra nos diz? Estamos proibidos de prestar um culto presencial e comunitário a Deus. Não podemos participar da Santa Ceia. Há quantos tempo, irmãos? 3 meses sem participarmos da mesa do Senhor. Proibidos por leis, que nós não sabemos a razão, porque um dia é uma lei, outro dia é outra, muda, abre aqui, fecha ali. Estão testando alguma coisa. E a igreja, isso precisa ser destacado, está sendo punida por causa das transgressões, da apostasia com que ela está vivendo. Mas esse rei, no final, quando ele se levanta contra o príncipe dos príncipes, ele é destruído sem o esforço de mãos humanas. O versículo 25 diz isso, e 2 Tessalonicenses 2:8, diz que Jesus o matará com o sopro da sua boca. Então, irmãos, o que esse capítulo 8 de Daniel nos mostra, de uma forma visionária, é como será o mundo e a igreja, pouco antes da volta de Jesus. Naqueles dias, esse estado anticristão reinará supremo na terra. Antíoco Epifânio, ele prefigura o homem do pecado que estará no comando desse império mundial anticristão. A Bíblia, e nós cristãos o conhecemos como o anticristo, que está prefigurado no 4º animal de Daniel 7, e na besta que emerge do mar, em Apocalipse 13. Irmãos, a pandemia do novo coronavírus está causando uma grande destruição em muitas nações da terra, matando milhares de pessoas, e há um grande temor sobre o que virá depois em termos de economia mundial. Prevê-se grandes mudanças no comércio e nas finanças do mundo. E note que a tensão entre as potências mundiais cresce dia a dia. Essa tensão política no Brasil não é por acaso. Tudo isso é fruto do ódio
ao cristianismo que se espalha pelo mundo. O que a Bíblia nos mostra é que esse império mundial, ele será fundado sobre as ruínas das grandes potências que estarão se destruindo mutuamente em guerras comerciais e físicas, como veremos depois da pandemia. Pode estar certo disso. Não haverá paz, como muitos estão esperando, porque o único fundamento conveniente para o trono desse ditador mundial será o sangue derramado nos campos de batalha deste mundo. E vamos lembrar que o propósito de Satanás é matar, roubar e destruir. E a pergunta, assim será o mundo, mas a pergunta seguinte é essa: como estará a igreja de Cristo nesse tempo que se aproxima tão velozmente? Como estará a igreja do Senhor? 2 Tessalonicenses 2:3, Paulo nos adverte: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto, a volta de Cristo, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Portanto, a atual apostasia da igreja é um dos sinais mais impressionantes do surgimento deste quarto império mundial. Às vezes você pode pensar que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Daniel 8:23 caracteriza o tempo do anticristo como um período no qual as transgressões chegarão ao seu cume. E aqui é muito interessante, olha esse versículo aí na sua Bíblia, versículo 23, Daniel 8. Porque há algumas traduções muito interessantes a respeito desse versículo. A nossa versão diz: quando os prevaricadores acabarem, surgirá então esse rei de feroz catadura. Mas essa palavra é um tanto obscura, difícil de entender. Mas quando você vai para a Bíblia de Jerusalém, traduz esse versículo assim: quando a degeneração humana houver alcançado o clímax, quando chegarem ao cúmulo dos seus pecados. Pensa bem. A NVI traduz: quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo. A Bíblia Viva diz: quando a lei e a moral já não forem mais respeitados. Coisa mais clara do que isso. Ou seja, quando isso estiver acontecendo. E eu fico pensando se não é esse o momento que nós estamos vivendo, em todo o mundo. Quão fundo ainda mais poderá cair a degeneração humana, irmãos? O pecado dominando a nossa sociedade de uma maneira terrível. Os pecados que afrontam o Deus Santo são hoje incentivados, apreciados, divulgados abertamente. E as nossas crianças estão sendo atacadas com conceitos de vida contrários ao ensino cristão, que tem milhares de anos. Muito interessante essa tradução. Mas ainda a tradução nossa, ela é interessante, ao meio da revista e atualizada, ela fala em prevaricadores, quando os prevaricadores acabarem. Prevaricar é um delito cometido por quem exerce o poder. Prevaricar é faltar por interesse ou má fé aos deveres do cargo. É abusar no exercício das suas funções. É trair os interesses que é obrigado a proteger.
Isso é prevaricar. E muito próprio dentro do panorama político que vivemos no Brasil. Muito. O desrespeito à Constituição brasileira chegou a um ponto nunca imaginado. Quantos estão traindo os interesses do povo brasileiro que supostamente deveriam estar protegendo? Prevaricando. Quando os prevaricadores chegarem ao cúmulo, quando a sua ação se tornar completa, esse rei, esse imperador de feroz catadura, aparecerá. Estamos caminhando para lá, em todo o mundo, não só no Brasil. Portanto, é dentro desse panorama que junta crise mundial, apostasia da igreja e a degeneração humana no pecado, quando isso houver chegado ao seu máximo, eu pergunto, será que nós já não chegamos? Para onde mais ainda vamos cair no pecado? É que surgirá esse governante mundial, que para os cristãos será o anticristo, perseguidor da igreja. Agora, para o restante da humanidade, ele será, de início, um governante aplaudido por todos, e será honrado por todos, porque a Bíblia diz que ele virá com intriga, agradando as pessoas, mas depois ele vai mudar o seu comportamento. E assim, como o Antíoco Epifânio fez com os judeus do seu tempo, assim também o anticristo fará com a igreja. O seu ataque contra a igreja começa pela inteligência, pela astúcia, porque ele sabe que este é o melhor método para se infiltrar na igreja e secularizá-la. E ele fará isso cooptando traidores dentro da igreja, que defenderão ideologias anticristãs ao invés de pregar o evangelho da cruz, colocando os direitos humanos acima dos direitos do Deus Criador. E através desses que Satanás penetra na igreja e traz a apostasia. Dizem que a Bíblia é apenas mais um livro e não a palavra infalível, inerrante de Deus. Pois assim que a igreja se torna parecida com o mundo, no mesmo modo de pensar, as mesmas atitudes, quando os crentes passam a frequentar os mesmos lugares que os não crentes, quando uma igreja vive sem qualquer expectativa pela volta de Jesus, na verdade ela já perdeu a razão de existir. E ela estará presa fácil do anticristo. Irmãos, pense bem nisso tudo que nós estamos colocando aqui. Isso é palavra de Deus. Nós aqui estamos dando um panorama, porque nosso estudo, nosso tempo é limitado. Mas se você se aprofundar no estudo da palavra, você vai ver a realidade disso tudo. Apocalipse 11 fala dos cadáveres das duas testemunhas de Cristo que estarão expostas nas ruas da grande cidade mundial. Ou seja, muitos intérpretes dizem que essas duas testemunhas é a igreja no seu avanço missionário, pregando o evangelho e ministrando os sacramentos. Quando isso terminar, quando isso não tiver mais sentido, ou seja, os templos continuarão existindo, os cadáveres estarão na rua, as pessoas vão passar e vão ver uma estrutura da mesma maneira quando a gente olha para um morto, está ali, mas não tem vida no interior. Então quando diz lá que
essas testemunhas, os cadáveres estão expostos e o mundo faz uma festa tremenda por causa da morte dessas testemunhas. A igreja perdeu o seu poder, a igreja se apostatou dentro desses templos. Vai haver gente cantando, parece que tem vida, mas na verdade a vida de Cristo eterno não estará ali dentro. Como nós vemos muito hoje, quantas igrejas estão por aí, mas não tem vida espiritual dentro dela. Pense na quantidade enorme hoje de ideologias humanistas que desprezam a palavra de Deus, que tomam conta do mundo e que estão penetrando na igreja de uma forma terrível. Por exemplo, não existe Deus Criador. Tudo que existe no universo é fruto do acaso. Ninguém nasce homem e mulher, mas ele decide ser o que quer ser. Mais tarde, isso é ideologia de gênero. E isso vai entrando dentro da igreja. O relacionamento sexual entre pessoas do mesmo sexo é aplaudido como expressão máxima de amor. Falsos profetas pregando algo que vai muito além do evangelho da cruz, como diz Paulo em Gálatas. E o amor vai se esfriando de quase todos. O divórcio, sem propósito e sem razão, que a Bíblia, Malaquias, diz que é odiado por Deus, torna-se comum, corriqueiro, dentro das igrejas chamadas cristãs. Estamos vendo isso acontecer dentro das nossas igrejas, hoje. E a Bíblia diz que o juízo de Deus começa pela sua casa. Então é bom nós nos despertarmos para isso. E nós vemos cada dia mais a imprensa divulgando, incentivando, cada vez mais esses comportamentos, eles vão entrando na mente de muitos cristãos, vão se deixando levar pela mentira de Satanás. Mas parece até coisa ruim, né? Glória a Deus, Ele tem sempre em cada geração um remanescente fiel, que resiste firme a estes ataques satânicos contra a sua fé em Jesus. Tomara que nós sejamos esse remanescente fiel nesses dias tão terríveis que vivemos. Portanto, irmãos queridos, Igreja de Jesus, este é o resumo bem pequeno do panorama que nós estamos vivendo e do que nos espera no futuro bem próximo. Há mais coisas que nós vamos aprender sobre isso no próximo estudo que nós faremos na Escola Bíblica Dominical, logo que o pastor Gerson terminar a série de estudos sobre o livro de Mateus, que faltam 2 estudos, né, pastor? E eu convido você a participar, porque vai ser muito interessante. Mas a questão é essa: como que nós ficamos diante desse quadro? Temerosos, confiantes, alegres, abatidos? O texto bíblico diz que Daniel ficou muito impactado. Daniel realmente foi impactado por aquelas visões que ele teve. Mas isso no livro, aqui ele mostra então como nós podemos enfrentar a tribulação desse tempo e permanecer firme diante do Senhor. É isso que nós queremos destacar na parte final dessa palavra. Como nós vamos enfrentar, como nós vamos cristãos, nós vamos viver diante disso, porque parece que está tudo perdido. A primeira coisa está no versículo 26, aí do texto que nós lemos. O texto diz: a visão da tarde e da manhã foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão. Primeira coisa, irmãos, é preservar a palavra revelada. É verdade. Daniel não negou o problema que ele estava vivendo.
mesmo não compreendendo as suas visões. Ele buscou explicações e Deus lhe atendeu os pedidos, mesmo que ele não tivesse capacidade de entender tudo o que ele via. Primeiro, lá no capítulo 7, versículo 28, ele disse, depois de ter aquela visão daquele quarto animal, ele disse: quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. E agora aqui no versículo 27, ele diz, no final: espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Depois o anjo lhe disse: tu, porém, preserva a visão, guarda a palavra, porque ela se refere a dias ainda distantes. Vejam bem, irmãos, Deus dá aos seus filhos informação privilegiada. Ele já nos mostra o que vai acontecer, mesmo que os grandes líderes mundiais não sabem. Nós, cristãos, sabemos, porque a palavra de Deus está revelada diante de nós há milhares de anos. E nós estamos vendo agora isso acontecendo. Ele é o Senhor do universo que dirige a história, então ele sabe. Por isso ele mostra para nós, os seus filhos, o que acontecerá no futuro. Por isso não precisamos temer o que está acontecendo. E o mais certo desses acontecimentos futuros é a volta gloriosa do Senhor Jesus em poder e glória. Portanto, ao invés de nos preocuparmos com os acontecimentos imediatos do mundo, eu acho que você deveria estar muito mais preocupado em como você estará no dia da volta de Jesus. Essa deveria ser a preocupação maior de todo mundo, porque Cristo voltará. Aconteça o que acontecer, como você estará? A palavra nos diz que naqueles dias, naquele dia final, o Senhor dirá àqueles que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas ele também dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, no final de tudo isso, o que importará é de que lado você estará aqui do Senhor Jesus. Vamos aprender, irmãos, com Daniel estas coisas, mesmo que o futuro imediato não pareça muito agradável, mesmo não entendendo tudo o que está acontecendo, mesmo que haja medo em nosso coração e temamos o que está profetizado a acontecer, façamos como Daniel, nos apeguemos à palavra revelada, à Bíblia Sagrada, à verdade única, porque ela é que vai nos dar segurança, vai nos dar direção. É ouvir as palavras de Jesus, porque elas são espírito e são vida, e elas transmitem vida eterna. Ele tem as palavras da vida eterna. Haja o que houver, nosso Deus está no controle de todas as coisas, e já nos disse o que vai acontecer no futuro. O que precisamos mais? Devemos ter paz no coração e na mente, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Apegue-se à revelação de Deus em sua palavra e permaneça firme diante de Deus, independentemente das circunstâncias. Essa é a primeira coisa, apegar-se à palavra. A segunda coisa que o texto nos diz é que nós precisamos nos quebrantar diante da palavra e da soberania do Senhor.
Versículo 27, Daniel diz: eu enfraqueci, eu fiquei exausto e estive enfermo. Aqui, irmãos, Daniel sentiu o impacto daquelas palavras, daquela visão no seu coração. A revelação da soberania de Deus sobre os reinos do mundo causou grande impacto na sua vida. E eu pergunto, e sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã? Qual o impacto dessa revelação tão profunda? No final desse sermão, muitas pessoas podem dizer: olha, que palavra abençoada, que coisa tremenda. Mas o importante não é isso, é que essa palavra quebrante o seu coração, mudando a sua vida, levando você para os pés de Jesus e da cruz do Senhor. O que nos resta diante da palavra e da soberania de Deus é nos curvarmos humildemente diante dele e dizer: perdoa-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós, sua igreja. A palavra de Deus precisa voltar a quebrantar o nosso coração duro, irmãos. Ouvimos sermões e mais sermões, ainda mais agora nessa época. Todo dia que você ligar, 24 horas por dia, você encontra um sermão na internet. E aí? Que efeito essa palavra tem tido no seu coração, na sua vida? Nesses dias, irmãos, que vivemos, apegue-se à palavra. Quebrante-se diante da palavra de Deus, porque é palavra da verdade, é vida. E a terceira coisa que o texto nos diz, irmãos, mas antes disso, precisamos lembrar que essa palavra realmente quebranta o coração. Hebreus 4, 12 e 13 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Infelizmente, muitos estão ouvindo outro evangelho, pregado por falsos profetas, falsos apóstolos, um evangelho que não salva, que não traz esperança. Mas você que tem ouvido palavras bíblicas, seja desse púlpito, ou seja de outros púlpitos sérios, não tem desculpa para não se quebrantar e se render à soberania de Jesus em sua vida. Muito mais do que a Covid-19, esta é uma questão de vida ou morte, espiritual e eterna. Às vezes você tema muito a Covid, mas você deveria temer muito mais de que lado você estará quando Jesus Cristo voltar. Terceira coisa e a última que Daniel coloca aqui, além de reter a palavra, além de nos quebrantarmos diante dessa palavra, ele diz no versículo 27, então me levantei e tratei dos negócios do rei. Oh glória! Daniel, ele se quebrantou diante da palavra, mas ele não ficou abatido pelas circunstâncias, como a síndrome de coitado, de vitimismo, de mimimi, não ficou murmurando, lamentando a situação, por que Deus deixou chegar nesse ponto, por que Deus deixa isso acontecer, e fica se questionando. Pelo contrário, mesmo espantado com a visão, que ele não conseguia entender, ele se levantou e cuidou dos negócios do rei. De um rei humano, passageiro, mas mesmo assim ele usou a sua fé para readquirir o seu equilíbrio e a sua força. E assim nós devemos fazer hoje, meus irmãos.
Nós que temos o mesmo Deus de Daniel, e nós que vivemos depois de Jesus Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, temos que usar a nossa fé nesses dias, não deixar nos levar pela ansiedade, pelo medo, ou por aquilo que virá, coisas que nos levam ao desespero, à inércia, nesse tempo de calamidade, de pandemia. Nós já sabemos o que virá, nós sabemos como será o mundo pós-pandemia. Então vamos nos levantar e continuar cuidando dos negócios do nosso rei, porque este rei é eterno, o seu reino não passará. As pessoas estão preocupadas com os reinos deste mundo, que breve passarão, mas nós temos o privilégio de servir a um rei, e é um reino eterno, que não passará, que prevalecerá sobre todos os reinos deste mundo. E o nosso dever é continuar, irmãos, a cuidar dos negócios do nosso rei, do rei Jesus, nesses tempos de pandemia. Continuar louvando, orando, obedecendo a sua palavra, mantendo a comunhão uns com os outros, sendo solidários, buscando as coisas lá do alto, e não as que são aqui da terra. É um tempo de mudarmos, é um tempo de tomarmos decisões, porque os dias serão muito difíceis. Mas nós temos uma missão de servir ao Rei. Que privilégio, irmãos, servir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que venceu a morte e vive e reina sobre este mundo e nos ama. Não vamos nos acovardar, não vamos deixar que o pessimismo, outras coisas cuidem de nós, pelo contrário. Vamos servir ao Rei. Não importa o que tivermos que sofrer ou quantas perdas tivermos, o trabalho do Rei dos Reis deve continuar sem interrupção. O dia final se aproxima velozmente. Estaremos todos do lado vencedor? Apesar de toda a ação maligna que estamos vendo no mundo, e que se tornará ainda pior no futuro, por um breve tempo, de uma coisa podemos estar certos: o Senhor reina. Jesus Cristo é o vencedor final. Aleluia. Em Apocalipse 21, 1-8, vai dizer que João diz que ele viu a Nova Jerusalém descendo do céu, ataviada como noiva para seu esposo. Ele diz que o Senhor criará novos céus e nova terra, no qual habitará a justiça. Não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Porque Ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro, o princípio e o fim. Ele diz: o vencedor herdará estas coisas. Porque o Filho morreu por ele, e ele é mais do que vencedor. Que assim sejamos nós, irmãos, cada um de nós, vencedores em nome de Jesus. Tenha essa certeza. Levante-se, cuide das coisas do Rei, porque vale a pena. É o Rei eterno. Que Deus nos abençoe. Amém. Abraão. Vamos cantar um hino, 297 do nosso hinário, que fala da volta de Jesus, quando lá do céu descendo para os seus, Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu Rei. Eu, por sua imensa graça, lá estarei. Você pode cantar isso de todo o seu coração, meu irmão, minha irmã? Vamos cantar então com toda a alegria do nosso coração.